E aí, gente, tudo bem? Tudo certo? Mais uma vez eu aqui, né? Super youtuber, tô me achando super youtuber já. Pra gente poder dar início aí nessa parte gramatical de vocês, né? Conteúdo novo. Então, tô gravando esse vídeo pra ajudá-los, de verdade. Lembrando que tem conteúdo que eu vou postar de material de apoio no site. Tem conteúdo também no livro, o livro traz, tá bom? E tem aqui um apanhado geral, uma explicação que eu vou fazer dos conteúdos que nós vamos estudar. O que eu quero deixar claro, pessoal, é que tô aqui com o livro de vocês, e nós vamos falar das orações subordinadas. Ó, nós já estudamos as coordenadas, né? Vamos falar das subordinadas agora. Tá, esse conteúdo, ele vai da unidade 2 até a unidade 3. Por quê? O livro divide as orações subordinadas, mas eu vou fechar tudo, tá? De uma forma só. Acredito que vai ficar mais fácil e vai otimizar até o tempo pra gente também, sem que vocês percam nenhum conteúdo, tá bom? Então, oração substantiva, oração adjetiva e oração adverbial, elas estão no livro divididas da seguinte forma. Primeiro, na página 58, depois na página 72 e depois na página 90, ou seja, pode aproveitar aí 58 até mais ou menos a 66, depois a 72 até a 74 e depois disso a 90 até a mais ou menos aí a 99, certo? Ela tá salteada, mas eu vou juntar tudo no tema oração subordinada e nós vamos falar disso de uma vez por todas, né? Bom, na oração subordinada, lembra que a gente tá falando de período composto, né? Falando de duas orações aí, uma do lado da outra. Na oração subordinada, pensa, se alguém é subordinado de alguém, ela precisa estar nessa situação de depender, obedecer, subordinado, né? Uma ideia subordinada a outra ideia da oração, tá bom? Então tem uma relação aí de dependência, né? Elas não vão ser analisadas isoladamente, não, porque uma precisa da outra, tudo bem? E uma é como se tivesse uma posição maior do que a outra, né? Porque uma precisa ser subordinada à outra, tudo bem? Então é o seguinte, eu tenho aqui, por exemplo, ó, coloquei a frase aqui. Eu garanto que irei estudar. Eu garanto que irei estudar. Pessoal, ó, eu garanto que irei estudar, tá? Então eu tenho aqui duas orações, né? Eu tenho que encontrar meus dois verbos primeiro, ó. Achei um, garanto. Vou até marcar aqui, tá? Achei um verbo. E o verbo ir. Beleza. Tenho dois verbos. Tá bom? Pessoal, lembra que a gente estudou objeto direto, objeto indireto? Lembra que existem os verbos transitivos que eles precisam de um complemento? Lembra disso? Então, a gente vai usar agora, tá bom? Foi em vão, não. Certo? Então, eu tenho aqui o eu garanto. Pensa assim, eu garanto. Quem garante, garante alguma coisa, né? E o que você garante nesse caso? Garanto que irei estudar. Então, olha só, eu tenho aqui um verbo que precisa de complemento, que é transitivo. E eu tenho aqui uma outra oração que vai servir como uma espécie de complemento para essa primeira oração, certo? Então, aqui, pessoal, eu posso classificar como objeto direto ou objeto indireto, porque ela está complementando a minha oração, minha outra oração. Ela é subordinada a essa primeira, certo? Quando isso acontece, quando a segunda oração, a oração subordinada, ela exerce uma função de objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, aposto, enfim. Quando ela exerce alguma função desse tipo, ela é chamada de sintática. Ela exerce uma função sintática. Por isso, essa oração
subordinada, pessoal, ela é substantiva. Por quê? Porque ela exerce uma função sintática, certo? Se o complemento, ele vem aqui, ó, se ele vem para complementar a primeira ideia e ele serve como complemento nominal, objeto direto, objeto indireto, essa oração, ela vai ser chamada de oração substantiva, beleza? Só reforçando que no livro de vocês tem isso também, eu só tô fazendo aquele comentário geral, tá bom? Então, se eu tenho as duas orações, uma delas é dependente da outra, é subordinada à outra, e essa subordinada, ela tem função sintática, então ela é substantiva. Indo para a próxima, esse exemplo, pessoal, eu até peguei da internet porque eu achei ele muito bom, muito simples, tá? Ó, aqui eu tenho serão premiados, né? Uma locução aí e tal, beleza? Mas eu já encontrei meu primeiro verbo aí na primeira ideia. Os atletas que venceram. Tá, primeira ideia é serão premiados os atletas. Que venceram é a oração subordinada. Tudo bem? Pessoal, mas se vocês derem uma analisada nessa frase, vocês verão que essa oração subordinada aqui, o que venceram, ela funciona como um adjetivo. Por quê? Porque ela caracteriza quem? Os atletas. É como se eu dissesse aqui, ó, é como se eu dissesse assim, serão premiados os atletas vencedores, certo? Eu tô dando um adjetivo, porque não é qualquer atleta que vai ser premiado, são os vencedores, tá bom? Tem uma característica, tem uma qualidade, eu estou atribuindo uma característica a esses atletas a partir dessa segunda oração. Então, essa oração, ela tem uma função de adjetivo, certo? E é por isso que esse tipo de oração vai ser chamado de oração subordinada adjetiva. Então, se eu trouxe uma característica, se eu atribuí algum significado a mais relevante, qualidade, a alguma coisa ali da minha primeira oração, que é aquela, né, principal, então eu tô trazendo uma função adjetiva, que é uma função de qualificar, de dar alguma qualidade aí para outra oração. Vamos lá para a última? Passaremos na prova se estudarmos. Beleza, estão vendo que várias mensagens subliminares aqui, hein? Pessoal, seguinte. Passaremos, tá bom, encontrei aí o meu primeiro verbo, né? Passaremos na prova se estudarmos. Tenho aqui duas orações, uma subordinada à outra. Pessoal, percebe que, ó, passaremos na prova se estudarmos, quer dizer que eu vou passar, mas tem um porém, né? Eu preciso fazer alguma coisa para passar. Nesse caso, eu só vou passar quando eu estudar. Então, essa oração subordinada, ela modifica o verbo passar. Por quê? Eu vou passar. Quando você vai passar? Se você estudar. Quando você estudar. Então, eu estou modificando o meu primeiro verbo aqui, ó. Eita, pera, deixa eu pegar minha caneta. Aqui, ó. Eu tô modificando o verbo passar. E toda vez que eu modifico um verbo, eu uso advérbio, não é isso? Então, essa oração, esse tipo de oração, quando isso acontece, vai ser uma oração subordinada adverbial. Por quê? Eu tô usando essa segunda oração aqui para modificar a ideia do primeiro. Eu vou passar, eu afirmei aqui, mas tem um porém, se eu estudar, certo? Eu uso aí, então, essa função do advérbio para modificar o verbo passar. Tudo bem? Bom, pessoal, eu dei um apanhado geral aí nas questões do livro de vocês, tudo bem? Ó, vou até mostrar aqui no livro. Pessoal, aqui na orações subordinadas substantivas 58, quero que vocês façam as atividades da página 64, beleza? Aqui, ó,
desculpa, aqui, orações subordinadas adjetivas, atividades na página 79, tá? Desculpa, 74. E aqui, por fim, as orações subordinadas adverbiais e as atividades estão na 98. Vocês também precisam fazer e me enviar naquele e-mail que nós combinamos. Tudo bem? Até mais!